O painel é regulação, controle, fiscalização ambiental para ampliar a entidade gestora, né? Hoje aqui nós temos referências no país para tratar do assunto. Sabrina Andrade, referência hoje no Ministério, tem a história ainda da época da Zilda Veloso, né? A Zilda muito querida, combativa, sangue nos olhos. Era a Zilda e gente finíssima e trabalhava firme na agenda de resíduos. Temos, junto com a Sabrina, o Lucien Belmont, que é o presidente executivo da Bividro, e que, junto com o setor vidreiro, teve a iniciativa de criar a entidade gestora do material vidro, recentemente, de 1 ano e meio para cá, além de toda a história da Bividro no tema. Temos o Dr. Barreto, promotor do Ministério Público do Maranhão, e o Dr. Luciano Lobé, promotor de Justiça do Mato Grosso do Sul. Eu vou por temperatura, assim, sabe? Que do pessoal mais tranquilo para o pessoal mais nervoso. Então eu vou deixar... É que, na verdade, assim, vai aqui para cá, depois pula para ele e termina no Dr. Luciano. Não, então não. Mas por isso, você é mais... Aqui tem um autor de 133 ACPs, o buraco é mais embaixo. Então eu vou... O que eu queria só compartilhar com vocês? Hoje um desafio na implementação do sistema. Aqui estamos falando de embalagens, de outros setores, mas embalagem em particular tem um tema, e aqui, Sabrina, aqui é um ponto que até é o objeto de uma possível consulta. O que está acontecendo hoje? Nós temos uma regulamentação federal para implementar a logística reversa. Consulta formal a ser feita oportunamente. Não, mas não está na mão do MMA, mas é uma questão de interpretação, na verdade, para ajudar na implementação do sistema. O que está acontecendo? Hoje, nós temos a regulação federal, implementação da logística reversa em âmbito nacional. Ponto. Onde está a obrigação de implementar? Onde chega o produto, cuja embalagem é descartada, tem que implementar a logística reversa. Eu entendo empresas de âmbito nacional nas 27 unidades da federação. Ponto. No entanto, hoje, em alguns lugares, tem discussões que começam o seguinte. Tem a regulação federal. Tá legal, Fabrício. Uma regulação federal. Aí vem 17 regulações estaduais. É um segundo critério. Não é? Tem que ser adotado. Critério Brasil, critério 17 regulações federais. Aí a segunda pergunta é, onde o órgão ambiental controla e fiscaliza? 17, sobra 8. Onde tem atuação firme do MP e tal, desses 17? Sobra 5. Onde o bicho pega mesmo, que tem ação civil pública, não sei, sobram 3. Aí muitas empresas hoje no Brasil, ao invés de cumprir a logística reversa em âmbito nacional, e as entidades gestoras de embalagens que estão aqui, me corrijam, tá? Se eu estiver falando alguma asneira. Ela fala, é nesses 3? Então vou fazer nos 3. Não, mas a obrigação é nacional. É onde chega o produto. Não, mas é nesses 3 que pega, nesses 3 que pega. E por que eu estou falando isso? Porque antes do evento a gente estava trocando uma figurinha aqui, né, e a gente estava conversando da importância do papel do órgão ambiental, da importância dos órgãos de controle, como o próprio Ministério Público. Lamentavelmente, a sociedade civil não chega no tema que nós estamos tratando. A sociedade civil não alcança esse tema, lamentavelmente. Então, ao invés de se implementar no território nacional, você tem toda essa segmentação. Isso daqueles que procuram fazer. Sem falar daquele outro grupo que nada faz, né, que continua ainda a não cumprir. Então, o ponto aqui, na verdade, é mais para a gente começar pensando alto, né, desses desafios de trazer mais aderentes para os sistemas, mais aderentes para a logística reversa. Lembrando que cumprir logística reversa é um custo, resumidamente. É o passo no produto. Não tem outra explicação. Essa é muito simples. É um custo para viabilizar a reciclagem. Então, a rigor, todo aquele que põe o produto tem que responder por esse custeio, e não apenas alguns. Então, Sabrina, começando aqui por você, ouvindo, né, porque o Ministério, no último ano e meio, tem produzido a regulação de entidade gestora, de verificador, discutindo embalagens, tem todo, agora, a Lei Rouanet da reciclagem, tem muita coisa andando. Mas compartilhar um pouco a expectativa de vocês, a experiência e preocupações naturais, até porque eu falo aqui como cidadão, né, eu quero ver mais sistema implementado. O meu desejo é que tenha mais, da mesma forma que a gente cobra o fim dos lixões, a logística reversa tem que ser implementada. Não tem outra discussão. Está lá previsto. E agora tem que esperar, né, brotar novos doutores Luciano, doutores Barreto, é foda.
né? São poucos engajados nesse tema. Acho que do direito ambiental tem muitos promotores e promotoras no Brasil inteiro, mas o resíduo está cada vez mais segmentado e não tem, né, a profundidade que vocês têm. Alguns têm, eu sei que vocês vão falar, tem o Teu Gaio, tem a Cristina, tem, mas com o engajamento para fazer a coisa movimentar, que é o que vocês fazem. A ponto de hoje, vocês devem estar cientes, a ABRAMPA, Associação Brasileira do Ministério Público Ambiental, presidida pelo Dr. Gaio, o Dr. Luciano é o vice-presidente, né, numa cooperação junto com o Ministério, financiado pelas entidades gestoras, tem um sistema para ajudar a implementar a logística. Então, para mim, isso mostra a colaboração, a cooperação que existe para fazer esse tema andar no Brasil. E hoje, talvez, o maior trabalho seja essa de maior adesão. Então, começando pelas falas, e aqui eu vou nessa ordem, Sabrina, Dr. Barreto, você, e eu fecho lá, porque daí vocês vão ver que a temperatura sobe, mas eu não estou brincando, é verdade. Vai lá, vai, Sabrina, fala a sua. Só porque ele falou que eu era calma, né, gente? O microfone já começou nervoso aqui. Boa tarde, gente. Obrigada aqui pelo convite. Antes de começar a falar, tenho que parabenizar aqui Fernando. Antes de começar, tem que contar uma historinha, né, gente? Rapidinho. Mas, começo dessa nova gestão, né, a gente foi abordado ali pela presidência, secretaria-geral. Vamos revogar o decreto 11.044 do Recicla Mais. Vamos acabar com o verificador independente. E, no momento, assim, fervendo na esplanada, todo mundo exonerado. E aí vai a Sabrina lá, vamos acabar com o verificador independente, o Ministério vai assumir esse ônus e vai ser o verificador independente. E aí eu falei, gente, calma, vamos respirar. Né? A gente já conhecia um pouco da competência, sabe os limites também do que o governo consegue fazer. Né? Então, brincadeiras à parte. Né? Então, a gente realmente teve que revisar esse decreto, conseguimos convencer todo mundo ali de não revogar e revisar, porque esse decreto independente, aqui eu sou servidora pública de carreira, gente, não vou falar vou falar bem como técnica, ele trouxe avanços importantes. Né? Então, o verificador independente ele surgiu na gestão anterior e trouxe a rastreabilidade, transparência, e isso é fundamental. Isso foi uma mudança para a logística reversa, mas o decreto também tinha alguns problemas. O novo ainda tem, tá? Não estou dizendo que também está perfeito. A gente vai cada vez aperfeiçoar, né? Mas eu fui uma das defensoras ali para a gente manter o verificador de resultado como uma empresa privada que fizesse essa validação, né? Porque assim, um órgão público, todo mundo aqui, vou ter que ser transparente, a gente tem muita dificuldade de desenvolver um sistema com essa complexibilidade, com essa inteligência, como aqui a Central de Custódia fez. E não é um sistema robozinho só, a gente tem toda essa inteligência por trás, né? Tem toda essa equipe que faz essa análise de dados, esses cruzamentos. Então, aqui enaltecendo a importância e a diferença que isso tem feito para os resultados da logística reversa, para a transparência, para a qualidade dessa informação que a gente está tendo hoje. Né? Eu atuo nessa área já há um tempinho, né? Então a gente recebia os relatórios em PDF, né? E a gente tinha que simplesmente acreditar como verdade absoluta, sem conseguir contestar nada. Né? Hoje, a gente tem essa ferramenta que dá informações reais, que a gente consegue avaliar, a gente consegue contestar, a gente consegue comparar. Isso também trouxe um trabalho muito maior para a gente. Né? As gestoras que estão aqui estão vendo, né, quantos relatórios a gente devolveu. Né, praticamente todos. Eu acho que a gente não aprovou nenhum relatório de logística reversa esse ano direto. Todos a gente pediu complementação, a gente consegue questionar. E a gente não conseguia antes, né? Era um PDF declaratório, e como que eu vou contestar? Né? Então, é uma mudança na logística reversa. Bom, a parte, né? Agora, falando aqui, entrando no nosso tema, de controle e fiscalização, essa é uma das principais ferramentas de controle e fiscalização, mas a gente sabe que não é só isso que a gente tem que fazer. Né? Concordo aqui com o Fabrício, a gente precisa engajar
não só os outros membros do Ministério Público, mas principalmente os órgãos ambientais estaduais do meio ambiente, né? Isso não é uma tarefa simples, porque a gente tem eu acho que muita gente, acho que a maioria das pessoas, né, enxergam até o próprio Ministério do Meio Ambiente, como a gente regulamenta, como a gente faz os decretos, a gente faz acordos setoriais, nos cobram de fiscalizar o cumprimento, né, e a execução e o monitoramento da logística reversa. Mas nós não somos órgãos, a gente não tem esse poder de polícia, esse poder de fiscalização, e isso, pela legislação ambiental, cabe aos estados, aos municípios e ao IBAMA no que couber. Mesmo assim, ao IBAMA, o que ele consegue fazer é mais a parte de importação, né, ao licenciamento de grande porte, que não é muito da logística reversa. Grande parte está realmente para os estados e para os municípios. E a gente tem visto a dificuldade dos estados de fazer essa fiscalização. Muitos deles não sabem nem por onde começar e nem enxergam o que eles têm que fazer. Então, aqui eu queria parabenizar o trabalho da Abrampa, né, que tem ajudado os estados tanto na regulamentação, em capacitação, né, criando grupos de WhatsApp, grupos de e-mail, esclarecendo dúvidas, compartilhando estudos de caso, né, experiências positivas. Do nosso lado, a gente também está trabalhando agora com os estados, criamos um grupo com técnicos, né, a gente não quis ter secretários de meio ambiente, a gente quer técnico de resíduos e de licenciamento ambiental, né, a gente tem feito reuniões mais ou menos trimestrais. Começamos, na primeira parte, tentando levantar o que já tinha de legislação ambiental, o que tem de iniciativas, né, de logística reversa ali nos estados, depois compartilhando as experiências e boas práticas de alguns estados, levantando o que tem de sistemas, e a gente está agora, como Ministério do Meio Ambiente, vendo o que dá para a gente harmonizar, e agora com essa parceria, né, com a Abrampa, nós estamos desenvolvendo um sistema nacional, que eu acho que isso é um ganho para o Brasil como um todo. Tanto para as unidades para as entidades gestoras, que vão ter um sistema único, né, para declarar, quanto para os estados, que vão ter seu acesso como administrador, que vão conseguir visualizar tudo que está acontecendo dentro do seu estado, mas num sistema só. E para o Ministério também, que a gente vai conseguir ter uma visão geral, né, de tudo que está acontecendo no Brasil. Então, o que a gente está pensando de transparência? 1, verificador de resultado. 2, Sistema Nacional de Logística Reversa, que aí vai ter, inclusive, a parte da interoperabilidade, quando tiver mais de um de verificador de resultados. A gente quer que tenha a lista de pontos de entrega voluntária, também de cada sistema. Isso é muito importante até para o cidadão poder saber aonde descartar, né? Vai ter a lista das cooperativas. A gente quer ter uma lista completa dos recicladores, a gente quer ter um banco de dados bem completo. Quantidade comercializada, quantidade coletada, né? Então, é uma coisa que a gente ainda não tem, faz muita falta. E agradeço aqui muito a parceria da Abrampa por nos ajudar a desenvolver esse sistema. E há uma última ferramenta também importante, que faz alguns anos que eu sonhava, mas que agora está saindo do papel. Nós estamos desenvolvendo, já desenhamos a primeira minuta de resolução do CONAMA, que a gente vai deixar explícito o que compete para cada ente, cada órgão de meio ambiente na parte de fiscalização. Então, uma CONAMA de fiscalização ambiental, IBAMA, que compete ao Ministério do Meio Ambiente, que compete ao Estado, que compete ao município. E aí, para tentar deixar... E aí, no CONAMA, estão todos os integrantes do CISNAMA, aí não vai ter desculpa de não conheço, né? Vamos poder contribuir na construção dessa minuta em conjunto, e eu acho que isso a gente vai conseguir avançar muito na fiscalização, que é um dos gargalos para a gente avançar na logística reversa realmente, né? Para a gente trazer, tanto trazer mais atores e também para garantir mais isonomia. E, por último, eu já ia esquecer de falar, mas também muito importante, é a questão de controle dos importadores. Isso aí, sim, cabe também ao IBAMA. A gente está, já há algum tempo, conversando com o IBAMA, Ministério da Indústria e Comércio, na construção
novo sistema de comércio exterior e que deve ficar pronto a fase que a gente está, que vai pegar a logística reversa, acho que no começo do ano que vem, mas agora vai ter um campo que o importador vai ter que declarar quem está fazendo a logística reversa para ele. E essa informação vai para o IBAMA poder fazer a fiscalização, suspender ou cassar a licença de importação, para a gente poder controlar também os importadores aí da logística reversa. Nas conversas com a MDIC e com o IBAMA, talvez a gente não consiga colocar todos os sistemas de logística reversa de uma vez. Talvez a gente tenha que fazer algum piloto, escolher um ou dois sistemas para a gente poder testar, né, esse sistema. A gente, por segurança, melhor do que a gente criar um caos, né? Mas eu acho que é um caminho, é um passo muito importante e fundamental também para a gente trazer também os importadores para a sua responsabilidade e garantir isonomia também com os fabricantes nacionais. Eu acho que eu não vou me alongar muito, pessoal, vou passar a conversa. Eu sou mais calminha, né, Fabrício? Show de bola e parabéns por todo o trabalho. Agora eu vou passar para o Dr. Barreto. O Dr. Barreto tem um trabalho forte na agenda de resíduos também, foi presidente da Abrampa. Uso sempre algumas decisões que refletem ação, que são de ações civis públicas que ele ajuizou lá atrás, no Maranhão, por exemplo, grande gerador, tem que fazer o serviço, custear o serviço de coleta, transporte e destinação. Tem outras ações judiciais, né, do Dr. Barreto, sempre voltado para uma gestão ambientalmente adequada dos resíduos, buscando trabalhar, fechar lixões, entre outras pautas. Então, está contigo aí contar um pouquinho da história, devagar. Obrigado, Fabrício. Pode ficar tranquilo, que eu estava brincando aqui, ele falou sobre esquentar a temperatura. Eu disse, olha, eu estudei na Sicília, lá tem um vulcão que dispara o tempo todo, que é o Etna. Eu gosto do Etna. Mas aqui o meu amigo é Krakatoa. Num dia que explodiu, jogou tudo embaixo. Então, pode ter certeza que a coisa pode pegar bem mais forte. Bom, primeiramente, eu queria gastar um minuto para fazer alguns reconhecimentos que são fundamentais. Fernando, fico muito feliz, porque é isso que se chama princípio poluidor-pagador. É você ter a indústria, o comércio, se responsabilizando por aquilo que ele gerou. Ter verificador independente, ter entidade gestora, ter o órgão privado gerenciando o que ele produz, é isso que cumpre o princípio poluidor-pagador, e princípio poluidor-pagador é a pedra angular do direito ambiental brasileiro e mundial. Então, toda homenagem que você merece, eu fico feliz porque eu me lembro do seminário lá em São Luís, você e o Luciano, esse gigante aqui, falando disso, então, e questionando como é que isso ia acontecer. Era isso, é aqui que a gente quer chegar. É aqui que o Ministério Público Ambiental quer chegar. E eu falo de quem tem 30 anos de dedicação ao Ministério Público Ambiental. Eu sou promotor de justiça de meio ambiente há 30 anos. Foi opção de vida. E eu sou o promotor de justiça, eu não estou no Ministério Público. Eu sou o Ministério Público. Há uma diferença nisso. Mas antes de falar o meu juridiquês, que eu vou ter um cuidado de não abusar, eu tenho que fazer alguns reconhecimentos importantes. Obrigado, Luciano Belmonte, a Abrampa, numa parceria com você, fez vários seminários, se lembra, Ana Paula, sobre logística reversa. A Abvido foi sempre uma grande parceira da Abrampa e nos ajudou no trabalho que nós construímos. Nosso reconhecimento, a sua dedicação, Ana Paula e toda a equipe. Cadê Carol? Né? Carol comigo lá em Portugal, eu, Carol e Luciano, fomos conhecer o sistema, convite deles, e no final eu disse, eu quero conhecer a contadora. Eu virei para o nosso amigo Luiz Veiga Martins, depois de olhar tudo que era bonito, eu digo, sim, quanto é que isso custa? Sem dinheiro não tem graça, não tem almoço grátis. Já dizia o falecido Delfim Neto. E fui lá conhecer a contadora. E passei, ela estava comigo, uma manhã conversando com a contabilidade. Você me mostra aqui a conta. Isso foi importante para a gente. Mas também eu não posso deixar de reconhecer que do lado desse trabalho, dessa iniciativa empresarial, tem pessoas que eu tenho uma admiração extraordinária que eu quero que um dia o mundo conheça. Johnny Manete e Tião.
Um dia eu quero que o pessoal lá da França, da Loi du Gaspillage, que é contra o desperdício, conheça o que vocês fazem. E também meu grande reconhecimento ao INPEV, que é o precursor de uma logística reversa. Por que eu deixei para homenagear esses dois? Porque são os dois sistemas de logística reversa que nós temos. A partir daqui, senhores, eu quero dizer que eu vou falar em juridiquês, mas não juridiquês que eu seja o mais claro, até porque, como eu volto a dizer, a minha fala é jurídica, ela não é política. Não importa quem for o governo, minha palavra será sempre constitucional, legal, jurídica. Então, homenagem ao sistema fechado e ao sistema aberto. E eu vou pegar o gancho para dizer o seguinte, eu vou falar de direito, porque é disso que eu sei falar, mas quero dizer para vocês uma coisa muito importante, não existe direito neutro. Não existe jurista neutro. Quem se apresenta como jurista neutro, cuidado. Por trás de toda a neutralidade, algo se esconde. E como um confesso varatiano, Luiz Alberto Vará foi um jurista argentino que morou no Brasil e que escreveu um dos melhores livros chamado As Ciências Jurídicas e Seus Dois Maridos. Por aí vocês imaginam a cabeça dele como era sensacional. Né? Ciências Jurídicas e Seus Dois Maridos. E antes ele escreveu um livro chamado A Pureza do Poder, que é a tese de mestrado dele na Universidade Federal de Santa Catarina, onde ele desmonta a tese do jurista que muito influenciou o positivismo jurídico brasileiro, que foi o Hans Kelsen, o jurista alemão. E ele diz assim, o Hans Kelsen escreveu a teoria pura do direito. O direito como algo puro, fora das questões sociais e tudo mais. E vem grande Luiz Alberto Vará, ídolo, que diz o seguinte: não existe essa pureza. Essa é a pureza que muitas vezes legitima a opressão, a seleção, a manutenção do status quo que faz uma sociedade ser desigual. E, sendo bem confesso para os senhores, por trás dessa fala jurídica minha estão Florestan Fernandes, Paulo Freire, Tomás Piketty. Eu sou muito claro em quais são as minhas posições ideológicas, ninguém se engane com isso. Então aqui eu já falei o que está por trás da minha fala, que não é pura. Então, para começar dessa fala que não é pura, eu quero dizer o seguinte, pegando o seu gancho, eu acho que o nosso grande avanço em logística reversa e de gestão de resíduos sólidos começa com transparência. É muito bom que o órgão ambiental, que os órgãos ambientais façam um controle de informação, que tenham as informações do que as pessoas estão fazendo, do que as indústrias que os senhores representam estão fazendo. Mas nenhum sentido haverá em nós termos toda essa produção de dados que o Ministério do Meio Ambiente tem, que o Estado tem, se isso não for transparente. E quando a gente fala transparência, não é uma transparência opaca, não é uma transparência que não esclarece. E há uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, relatada pelo ministro Og Fernandes, que deixa isso com muita clareza. Então, primeiro grande avanço para a logística reversa é avançarmos com transparência. Quem só tem medo de transparência é quem não cumpre a lei. Só tem medo de transparência quem tem algo a esconder. Para desconcentrar aqui, né, descontrair, eu posso dizer que eu fui um dos caras que inaugurou a Corregedoria Nacional, um dos primeiros a ser representado. Né? Então, quando chegou o Conselho Nacional do Ministério Público, já estava eu representado, que bom. E no plenário lá, quando fez a representação, a primeira coisa que eu botei no final de explicar toda a história, está aqui o número do meu CPF, está o número na conta bancária, o senhor conselho pode fazer o que quiser com os meus dados. Sou um cidadão público, homem público, o que eu tenho a esconder? Eu não posso ter nada sigiloso. E eu ganhei todas as instâncias e o relator disse, esse aí faz aquilo que faz aquele que nada deve, porque nada tem. Então, o primeiro ponto, Sabrina, seus dados são ótimos, quero que o Estado tenha dados, mas tem que ser transparentes. Digam aos senhores que os senhores representam, quem são as entidades gestoras aqui? Pode levantar o braço, por gentileza. Digam às indústrias, digam ao comércio, que os dados que os senhores produzem são públicos. Não existe verificador independente escondido. Não existe verificador independente que diz que o sistema dele não abre e não olha a nota fiscal.
Ele verifica o quê se ele não abre a nota fiscal? Ele não verifica nada. Qualquer mentira que eu coloque está dada. E digam por quê. Aí vem o segundo ponto que eu quero abordar, que é uma evolução jurídica que nós temos que entender. Falei princípio poluidor-pagador. Ele se desdobra, e isso se discute muito hoje em dia na França, como ele vai ser remodelado e rejuvenescido. O princípio poluidor-pagador começa com duas frentes. A primeira delas é exatamente que instrumentos vão garantir o cumprimento desse princípio. E o segundo é que mecanismos, como eu operacionalizo esse princípio. O que é o princípio poluidor-pagador? Na última palestra que a gente deu junto lá em Manaus, eu repeti. É a internalização dos custos externos. É fazer com que aquilo que se coloca na sociedade como resíduo do nosso processo produtivo volte como custo para o próprio empreendedor. Quando, meu exemplo clássico, a garrafinha d'água. Ninguém compra garrafa de água, compra água. Quem escolheu essa embalagem foi a indústria. Foi a forma que a indústria encontrou de trazer para o consumidor um produto. E nisso há uma cadeia que vem distribuidor, comerciante e chegou aqui. Essa cadeia, de forma compartilhada, porém em autêntica responsabilidade civil, é que vai decidir como essa embalagem volta. Então, voltar à embalagem, com todo respeito, não é política pública, não é opção de governo, é dever constitucional, é dever legal, que está tanto no artigo 225, quanto está na 6938, quanto está na 12305. E qual é o desdobramento jurídico disso? É porque existe no direito civil uma coisa chamada direito de abandono. Se chama, no nosso juridiquês, derrelição. Vocês vão encontrar os advogados, mas a famosa palavra res derelicte, coisa abandonada, aquilo que o dono não quer mais. Se aquilo que o dono não quer mais, e o exemplo que eu sempre dava era tirar um relógio, depois que eu parei de usar relógio, não tem mais relógio para fazer o exemplo. Me dá o teu aqui. Me dá o perdimento. Exato, o perdimento. Se eu abandono algo, se eu deixar bem aqui um relógio do céu, não quero mais, qualquer pessoa que o pega legitimamente. Porque eu exerci um direito de abandonar um bem de valor. Se esse bem de valor pode causar danos à sociedade, se ele pode poluir, se ele pode nos encher de plástico até no sangue, se ele pode comprometer a saúde, eu não posso abandonar esse bem. Porque ao abandonar esse bem, eu não estou entregando algo de valor para que outrem possa se apropriar dele. Eu estou trazendo para a sociedade, indistintamente, um prejuízo que não pode ser absorvido pelo poder público. Gostaria muito de uma resolução, de algo que o Ministério do Meio Ambiente fizesse em cima dos contratos de limpeza pública, que garantisse transparência também para os contratos de limpeza pública, porque ali se esconde, muitas vezes, uma atitude adversária da logística reversa. Por quê? É muito bom. Esse aqui trabalhou uma vida com isso. É muito bom ficar recolhendo, mandando a conta para a prefeitura. Não, senhores. Parte dessa conta é da indústria. E aí vem meu último ponto, que eu acho que nós precisamos evoluir. Além de ter essa consciência clara de que não é um favor, é uma obrigação, é um dever, e como é um dever de responsabilidade civil, Fabrício, quem não fez logística reversa, pode ter uma bela conta para pagar. Porque o dano pelo abandono do resíduo, esse abandono que não pode ser feito, não há direito de derrelição de abandono de resíduos, gera responsabilidade civil. E você já viu ações minhas falando exatamente disso. Cobrar a conta de quem abandonou o resíduo. Não quis fazer a logística reversa, não tem problema. Um dia eu vou descobrir a conta do que você deixou no mercado. E como reconhece muito bem o Superior Tribunal de Justiça, os danos ambientais são imprescritíveis e de responsabilidade solidária. Posso ir buscar de quem criou a área contaminada ou de quem não é dono da área contaminada. A expressão está lá na 12305. Amanhã eu vou falar de área contaminada para os advogados.
repetir a mesma história. Então, senhores, e essa evolução é fundamental por quê? Porque se nós queremos quebrar a desigualdade social brasileira, nós não podemos colocar na mão dos pobres o maior custo pela poluição que nós, elite, geramos. Que nós estamos num setor de mercado onde nós usufruímos, nós geramos resíduos demais. Mas não são os pobres que temos que pagar. A nossa carga tributária já faz essa maldade. Faz com que nós pagamos pelo ICMS do quilo de arroz, como é seu nome, cidadão? Maurício. O mesmo que o carroceiro paga. Porque o nosso sistema tributário é perverso. O nosso sistema ambiental pode ser a mesma coisa, se nós mandarmos que a limpeza pública faça isso. Então, senhores, sendo muito claro, o princípio do pagador é algo que o Ministério Público vai continuar. E eu falo, volto a dizer, com meu querido amigo Luciano, porque não é de hoje, sabe? O Lucien Belmonte o Lucien Belmonte é interessante, é uma palavra em francês de espanhol, né? Belmonte é espanhol. Que não é de hoje que a Abrampa vai fazer, e essa vai ser sempre uma tônica. E por último, eu acho que é uma coisa que o órgão público deveria observar, e os senhores deveriam observar também, é que nós temos nesse sistema de transparência e de responsabilidades, nós temos que acordar que nós temos 2 sistemas de logística reversa diversos. E é uma situação que ameaça os 2 sistemas hoje. O primeiro sistema de logística reversa, que é o legal, que está aqui os agrotóxicos, é um sistema fechado, obrigatório. Os senhores não têm meta, a meta de vocês é tudo. Porque embalagem de agrotóxico não dá para dar uma lavadinha e botar cachaça dentro. Não dá para botar uma lavadinha e botar mel. A gente pegou o molho shoyu lá no Maranhão, dentro de uma embalagem de agrotóxico, uma vez. Imagina, que pode acontecer. Não dá porque, ao abandonar esse resíduo, você está cometendo um crime. O Superior Tribunal de Justiça tem um acórdão, um recurso de habeas corpus, em que uma pessoa abandonou na lavoura uma embalagem contendo agrotóxico. Reconhecimento, tipo penal do artigo 56. Então não existe essa história de entregar bateria usada, de entregar embalagem de agrotóxico ou agrotóxicos, lâmpada e, lembrei, pilha para outrem que não um sistema que é obrigatório. O parágrafo 1º é que tem um sistema de mercado. Aquele é um sistema de mercado. Esse não é. Não depende a indústria, como a Bayer, saber se é lucrativo ou não. Ela tem que buscar de volta esse resíduo. Por quê? Porque se ela não buscar, ela contamina. E contamina diretamente. Então, esse sistema tem que ser preservado, sabe de quê? Sob pena, nós temos uma grave situação que compromete o outro, de terceiros que querem entrar no sistema. Porque está acontecendo isso com bateria. Porque a pessoa fura a bateria, oba, é plástico. A criatura fura a bateria de chumbo ácido. Para dar um exemplo. E a gente conhece aqui em São Paulo o caso famoso, que está num acórdão do Superior Tribunal de Justiça, é 1 milhão alguma coisa lá o acórdão, baterias Ajax, que os senhores conhecem. Então, não existe essa possibilidade. Mas permitir que isso aconteça, e o Ministério Público vai se posicionar sempre contra isso, contra essa situação de ilegalidade, porque caracteriza um crime você pegar um resíduo que tem uma destinação fechada e colocá-lo fora. Mas vocês precisam fiscalizar isso. E fiscalizar como? Com transparência. Os estados têm que falar com transparência para saber ter rastreabilidade de bateria, de agrotóxico e tudo mais. Porque isso compromete o outro sistema, que é o sistema de mercado. Imagina se a cooperativa do Tião, ou o nosso grande Dione Manete, manda uma embalagem de plástico que saiu de uma cooperativa e quando chega no local para reciclar, estava contaminado com glifosato. E reciclaram alguma coisa que tinha glifosato. E alguém utilizou aquela coisa reciclada com glifosato. Quem vai pagar essa conta? E contaminou as pessoas. Quem vai pagar essa conta? Então, sistema de mercado é outra coisa. Então, nós precisamos ter força para separar isso com clareza para que os preços. E o sistema de mercado, que é o sistema poluidor-pagador, na sua visão mais econômica, ele depende de uma situação muito clara. Pena que nosso amigo, que é geólogo e economista, foi embora. Que eu ia lembrar para eles aqui uma coisa. Pena que ele foi brincar com ele aqui. Preço é demanda versus quantidade. Isso é regra de economia. Não adianta
o governo ficar dando prensa, arrumando o catador, fazendo um belo galpão para o catador, se não tiver indústria. Cadê o nosso amigo da indústria? Também foi embora. Que pena. Não tiver indústria para comprar esse resíduo. Você tem que forçar a compra desse resíduo. Porque isso é cumprir o princípio provedor-pagador. O sistema de crédito é perfeito para resolver isso. Ele é uma forma boa. Mas você tem que ter um mercado industrial que absorva todo esse resíduo, que o compre. Porque se eu não tiver gente para querer comprar o produto, meu produto cai de preço. Isso é o lógico. Então, o sistema de mercado precisa ter esse enforcement, como a gente chama. E isso o Ministério Público está fazendo. Acredito que o Ministério do Meio Ambiente poderia fazer a mesma coisa, porque o sistema de mercado é aberto e é privado. Ele tem que ser privado. Ele tem que funcionar num sistema privado. Não é que pesadelo o poder público querer controlar isso. Não controla nem imposto, imagina isso. Eu já fui como autor de combate à sonegação fiscal. Imagina. E não funciona por aí. Aí é a lógica de você utilizar não os sistemas de controle e de controle, mas os instrumentos econômicos de preservação ambiental, porque existem também meios econômicos de preservação ambiental. Então, encerro, senhores, dizendo que esses 3 recados eu acho importantes. Contem com o Ministério Público, acreditem no Ministério Público, não tem só um Darth Vader como eu, entendeu? Que é meu apelido quando eu era professor de processo penal. Um apelido muito bom, embora eu fiquei até alto, né? Imagina, um apelido desse eu ganhei até altura, né? Pois bem, gente, confiem, nós continuaremos, o Ministério continuará forte. Dr. Luciano Lambert, esse gigante que o Ministério Público Ambiental tem, Luciano Furtado Lambert, que conseguiu evoluir um trabalho que começa lá em 2015. Eu era presidente da Abrampa. Começamos os seminários que nós fizemos agora o 14º, com o apoio de vocês. Vocês estão lá com a gente. Para melhorar a percepção ambiental da sociedade e o engajamento. Evoluímos para os decretos estaduais, lei estadual, sistema. Agradeço o apoio de vocês. Mas nós vamos mais longe. Porque nós queremos trazer para cá um modelo que é contra o desperdício. A diferença do modelo de lá é que no dia que a União Europeia não tiver mais um centavo alemão para pagar a conta lá da Sociedade Ponto Verde, eu quero ver ela vender o produto. O nosso não, o nosso pode ser tudo, porque ele pode criar uma economia circular de verdade e combater o desemprego. É porque eu digo, vejam Tomás Piketty, o que ele mostra na geração de empregos no modelo que a gente tem hoje. Muito obrigado, desculpe pela fala longa. Agora o Luciano Belmont, que é presidente executivo da Bividro, teve uma participação importante, todo o time da Bividro, não só na discussão da logística reversa, desde o acordo setorial, foi a única entidade que naquele momento não assinou o acordo setorial, lá em 2015. Desde então vem construindo o tema e chegou, ano passado, na constituição de uma entidade gestora para o setor de vidro. Respeito muito o trabalho do setor que vem fazendo, né, no Brasil aí, desde o início, sempre pautado em estudo, em análise qualificada. Então, obrigado também, Luciano, a palavra é sua. Obrigado, Fabrício. Eu vou fazer a minha fala, eu vou dividir em algumas partes. A primeira delas, eu gostaria de esclarecer algumas coisas das falas anteriores, né? Então, Fernando, o número de 2 milhões de toneladas está errado. Não tem nem capacidade produtiva para fazer 2 milhões de toneladas. Não sei de onde vem, se vem do Planares, etc., está completamente errado. Não sei se é baseado em IBGE, o que é, mas está errado esse número. Então, o índice de reciclagem nosso, que saiu agora em função do que foi colocado no mercado como embalagem não retornável, ou seja, embalagem de uso único, deu 30% de índice de reciclagem, tá? Então, são aquelas 300 e poucas mil toneladas. Outra coisa, quando você falou de vidro plano, nós que denunciamos o caso do vidro plano, que nós pedimos uma discussão extremamente importante, que está mal colocada e ainda não foi resolvida, que é a questão do CDF. Né? Quem é que pode emitir esse negócio? Porque está ainda uma zona. A prova é o caso do Ministério Público
do Mato Grosso do Sul e as apreensões de notas fiscais de vidro que foram parar em Rondônia. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa começar a esclarecer. Quem é detentor e quem é que pode ser o destinador final do resíduo? Se não resolver isso daí, fica uma cadeia em aberto, qualquer um vai poder falar o que quiser no meio do processo e a legitimidade do processo inteiro vai para o lixo. Depois, a pessoa do Ministério do Indústria e Comércio. Tem um problema grave, gente. É o seguinte, esquece essa história de que o Brasil pode ser a indústria, etc. Estamos muito mais próximos de uma discussão no qual nós voltamos 100 anos atrás e como discussão econômica, nós estamos, de novo, como uma discussão da República Café com Leite, do que propriamente a gente está falando de desenvolvimento industrial. Então, desculpe o governo, o agro é pop, o agro é não sei o quê, e nós estamos voltando 100 anos nesse país. Que a gente não tem mais indústria. A indústria, inclusive, os setores que foram mencionados aqui como recicladores, que por acaso são energointensivos, que por acaso são os hard to abate, aço, cimento que quer utilizar mais resíduos sólidos, alumínio, indústria química, papel e celulose e vidro, são setores que estão com problema de competitividade internacional e, inclusive, são setores todos pedindo, por favor, aumente a alíquota de importação, porque a avalanche das importações chinesas estão destruindo a indústria. Então, é o seguinte, acho lindo e maravilhoso fazer discurso, falar de Nova Indústria Brasil, falar de um monte de coisa, que nós estamos lindo, maravilhoso, e falar do FINEP, falar de não sei o que, esquece essa bagaça. Nós não temos competitividade e estamos matando a nossa indústria. Agora, é verdade, se a gente for olhar, a gente precisa, sim, em todos esses setores, de reciclagem, a gente precisa de resíduos, porque é a melhor forma da gente abater a discussão principal na qual hoje todos os temas ambientais estão unidos, que é a questão de carbono. Então, a única forma de você reduzir carbono nessas indústrias é através de resíduos. Então, por exemplo, pessoal de cimento quer utilizar mais resíduo indiferenciado. Consegue fazer essas parcerias com a prefeitura? Não, não consegue. É uma desgraça. Tá? Até apresentei lá na COP o ano passado o Paulo Camilo Pena, que é o presidente da BCP, para o Mauro Haddad da Prefeitura de São Paulo. E aí, vamos desatar esse nó? Não, a gente não consegue. A mesma coisa, bom, alumínio está com problema resolvido. Aço, Marília, é o seguinte, são duas rotas tecnológicas diferentes para produzir aço, só uma delas pode utilizar sucata, então é mais específico da Gerdau do que os outros que acabam trabalhando a partir do minério de ferro, então tem diferenças. A gente precisa de caco na indústria de vidro para melhorar o índice de emissão de carbono. É a melhor forma que a gente tem. É difícil, tá? A gente está lutando para isso, mas por isso que a gente diz que a gente precisa de caco, a gente quer caco. O problema é o seguinte, uma total desarticulação entre o poder municipal, estadual e federal. Então, aí é um problema realmente extremamente difícil de resolver. Do ponto de vista histórico, eu gostaria de colocar algumas coisas. Eu milito nessa discussão desde 1996, quando eu fui a primeira vez para Brasília para falar sobre projetos de reciclabilidade. Eu fui falar, inclusive, com o Gabeira, na época, que só estava preocupado com a reciclagem de pilhas na Amazônia, porque ele achava que aquilo era o grande problema. Né? A gente tem 85 milhões de toneladas de lixo, 80 milhões de toneladas de lixo do Brasil, é só a pilha que era um problema. Tá? O projeto que deu origem a todos os outros projetos era um projeto do senador Maurício Hollenberg, do Distrito Federal, que acabou criando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a pedido, aí quem fez toda a tramitação foi o deputado Emerson Capaz, lá em 1999, no qual a gente teve uma atuação, a Bividro teve uma atuação muito incisiva nessa discussão. Mas, passados 10 anos, aí acaba passando o projeto de lei,
acaba tendo a discussão. Nós vamos, no dia 24 de dezembro, alguém falou aqui do Natal dos Catadores, 24 de dezembro de 2010, 10 horas da manhã, nós protocolamos no Ministério do Meio Ambiente a nossa proposta do que era e como deveria funcionar uma entidade gestora. Por isso que a gente nunca assinou a coalizão e toda essa lenga-lenga que era para tirar a responsabilidade de cada um. Duas figuras, várias iniciativas, podemos falar de pessoas como o Barretinho, podemos falar como o Lute, podemos falar com a Annelise Steigleder, podemos falar de um monte de gente. Duas pessoas fundamentais nessa discussão nos últimos anos. Duas. Primeiro, Luciano Lubê. Por quê? Porque é o único que encarou a discussão como um sistema. E o sistema significa a soma de procedimentos, habilidades. É um termo da engenharia. É o único que olhou o todo. Graças a Deus, ele fez o trabalho perfeito. E ele chamou um nerd... Vou sacanear com o meu amigo Fernando Bernardes aqui. Por quê? Porque era a forma correta de você conseguir monitorar, cruzar os dados da Secretaria da Fazenda, cruzar os dados de quem colocou produto no Estado, chamar essas pessoas à sua responsabilidade e ver o que cada um estava fazendo. Então, essa é a forma correta, a gente ter um sistema fechado. A segunda pessoa que eu sempre gosto de mencionar, as pessoas podem discutir a personalidade, o temperamento, etc., mas é um cara que mudou a história da discussão de resíduos no Brasil, que é o André França, no governo passado. E por que ele foi tão fundamental? Porque ele teve, assim como o Luciano Lubê, a coragem de fazer o que era o certo. E a coragem de fazer o que era o certo era dizer o seguinte: a responsabilidade de cada um, como é que cada um vai fazer, e não teve o menor problema de dizer o seguinte: se você não fizer, eu vou te pegar. E é isso que fez as pessoas se mexerem. E é o que falta a gente radicalizar nessa discussão. Quer porque são só 2 estados que estão botando quente na história, faltam só 25, né? Não é muita coisa. Né? Não, são 27, tem 2. Não, estou pegando a fala do Fabrício. Tá? Se estiver errado, a culpa é dele. Mas, enfim, a radicalização dessa atuação do Ministério Público com o devido cruzamento das informações, como está sendo feito no Mato Grosso do Sul, cruzamento entre o Ministério Público, o IMASU e etc. A mesma coisa tem que acontecer no nível federal. No nível federal, nós temos 2 problemas que são extremamente importantes. Transparência, adoro o tema transparência mesmo, porque eu já faço sempre essa piadinha, é monopólio do vidro. Tá? Então, a gente adora a transparência. E aí é o seguinte, verificador. Tem gente que faz, tem gente que enganam. Tem gente que vai lá, abre uma verificadora qualquer, e aí é o seguinte, quem aceita é o Ministério. Sabrina, não tem jeito. Precisa encarar essa discussão da forma absolutamente correta. Segunda coisa, a entidade gestora também não é para qualquer um. E é o seguinte, quem não fez certo, gente, faltou uma coisa aqui na transparência. Quem foi que fez a sacanagem no Mato Grosso do Sul? Quem é que foi que meteu as notas erradas nessa história? Ué, a hora que a gente souber, o mercado vai reagir. Eu tive com uma das empresas que faz parte indiretamente da Bivisa, que é uma grande produtora de produtos que vão para o consumidor final, que estava querendo fechar um contrato essa semana. Eu falei, de jeito nenhum. Volta atrás. Volta atrás. É tudo pirata. Não dá. Cuidado com o que você está assinando, porque você vai criar uma responsabilidade depois para cima de você, que você é que não teve capacidade de fazer a coisa correta. Então, Sabrina, 2 coisas fundamentais, 3 coisas fundamentais. Como foi falado no início, decreto do vidro. Cadê os outros decretos? Então, eu sei que o pessoal do plástico está aí, não quer o deles, o pessoal, não sei se o pessoal de metais quer ou não quer, o pessoal de papel quer ou não quer, mas é o seguinte, precisava para todo mundo.
Porque é o que fez a coisa acontecer e andar, colocando a responsabilidade em cada um dos agentes. Tá? E eu não sei porquê, nós já temos quase 2 anos nessa história, e não saíram os outros. E olha que tem convenções internacionais, tem convenção de não sei o que para discutir. Está faltando coragem regulatória mesmo, coragem governamental de ir lá atrás e fixar isso daí. Segunda coisa, entidade gestora tem que ir, enfim, sei que tem entidade gestora que for lá com 5 advogados para falar, encurralou-des, que vai processar vocês na física, etc., para não usar fofoca de mercado. E é o seguinte... tá bom, foram só 4, então. Mas é o seguinte, a gente precisa enquadrar isso daí de uma forma muito mais correta do que está sendo feito. E, desculpa, as verificadoras... Eu acredito nesse cara aqui, porque eu sei o quanto ele é CDF, o quanto ele é nerd, o quanto ele é sério, e quanto a gente cobra dele também. Né? Agora, quanto todo mundo tem que colocar na cadeia e quanto todo mundo precisa colocar. No caso do vidro, nós temos a Circula Vidro, que é a entidade gestora, as fábricas de vidro que colocam o produto no mercado, 70% dos envasadores. Agora nós estamos trazendo a Ambipar, que também está para entrar na Circula Vidro, para fazer o meio da cadeia, tá? Que é extremamente importante, para depois chegar de novo na parte final, que são os recicladores, que nós precisamos, inclusive, resolver o problema do CDF. Tá? Porque aí a gente fecha a cadeia como um todo. Então, acho importante a gente colocar os pingos nos is, ajudar nesse processo, porque a única forma da gente recuperar o atraso que a gente tem na discussão de carbono no Brasil é por esse lado. Tá? Porque o outro lado que a gente tem de energia e de indústria, energia, enfim, nós temos aquele perfil que nós somos muito melhor que os outros. Agora, do ponto de vista de indústria, nós somos só 6% do total das emissões. Então, transporte, que a Marília comentou, é um grande problema. Desculpa, não acredito no combustível do futuro, já é claro isso daí para mim. Olha, pelo menos naquele que... Pelo menos... Hã? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Todos os estudos, inclusive os que vocês receberam, mostram que é 30% a 50% mais caro e não tem como a indústria absorver esse custo. Tá? Isso daí é balela, não vai acontecer dessa forma, a não ser que, claro, naquela república que eu falei do café com leite, o agro vai lá e entuba isso na indústria. É a única forma disso acontecer. Já falei, isso aí é um bolsa usineiro de cana, que são os mesmos caras que dão no lombo do brasileiro desde 1533. Tá? Então, isso não tem o menor problema de falar isso. Já falei para os caras da Única, acho que está tudo errado nisso daí. Mas, enfim, fizeram isso daí por unanimidade, não vou nem citar Nelson Rodrigues, o que ele falava sobre unanimidade, mas é um problema. Tá? E Lubê, Barretinho, é o seguinte, desculpa chamar de Barretinho. Eu não sabia que era o Darth Vader, né? A gente chama o Lute de Lord Voldemort. Né? Só de sacanagem com ele. Ele não está aqui para se defender, mas a gente chama ele assim. É o seguinte, radicalizar esse modelo com o Ministério Público, da forma como está sendo feito, esse sistema fechar, e a gente conseguir realmente botar todo mundo dentro dessa discussão. Eu acho que é isso que a gente precisa para conseguir fechar não só a lógica de resíduos, a lógica de resíduos, indústria, circularidade e carbono. Obrigado. Eu avisei, né? Bom. Eu acho que... Sorte é nossa, né? Bom, e agora, para concluir aqui a última apresentação, o Dr. Luciano Lobé, acho que foi muito bem referenciado aí por todos. E acho que, eu falo brincando, né, de deixar a última fala,
que é mais, né, colocar aqui, belicoso, e verdade seja dita que desde o começo, quando foi discutida a logística reversa de embalagens, ele falou, vem aqui, conversa, dialoga, vamos negociar, vamos conversar, vamos no seu... A resistência, né, ou a omissão, ou simplesmente o desleixo com o tema, fez com que chegasse nas 133 ações civis públicas. Então não foi assim, entrou com a ação e depois... Não, tentou, porque eu sou prova disso. Né? A gente esteve junto várias vezes, muito diálogo, e vai, e tenta. Chega uma hora que a caneta é dele. Né? Então é muito simples. Então, só para dizer que houve tentativas, houve o diálogo, houve a composição. Vocês sabem, eu trabalho muito nesse tema voltado para essa linha, né, do diálogo, para a composição, para a resolução de conflito e não judicialização. A judicialização não leva a lugar nenhum, lamentavelmente. Essa é a realidade de hoje, é empurrar para frente o problema. Então, e talvez essa postura, que depois o doutor Luciano, conhecido pelas tantas ações civis públicas, mas não, teve uma postura muito mais cordata, resolutiva, para o tema não chegar onde chegou. Então, doutor Luciano, obrigado também pela presença, a palavra é sua. Bom, boa tarde. Depois dessa péssima apresentação, a minha esposa, ela é muito ligada nessas questões energéticas, e aí, quando eu chego em casa depois dessas reuniões, ela não deixa nem entrar, já dá um banho de boldo na porta. Tira a roupa aí fora, tira o sapato aí fora, já dá um banho de boldo, já chega lá benzendo para a coisa encaminhar. Bom, eu não poderia deixar de iniciar essa fala parabenizando o Fernando. 3 anos da Central de Custódia. E lembrando, Fernando, lá quando você era um guri ali em 2016, que entrou na minha sala dizendo que o Ministério Público estava fazendo tudo errado em relação aos lixões. Chegou, não, como, rapaz? A gente entra, tantas ações civis, nós estamos fazendo tudo errado, estão mandando construir aterro sanitário em tudo que é cidade, isso não vai dar certo. Não, mas me prova que isso aqui realmente nos convenceu lá que a estratégia era completamente errada. Mudamos a estratégia, percorremos todos os lixões de Mato Grosso do Sul junto, né, Fernando? Lixões, cooperativas. Tanto que no meu doutorado perguntaram se eu ia escrever sobre resíduos sólidos. Eu falei, nem a pau, quero mudar de tema. Fui escrever sobre uma coisa mais aprazível, que é a paisagem. E hoje, vendo o sucesso da Central de Custódia, fico muito feliz com essa questão. Eu quero fazer aqui alguns comentários históricos a respeito de um pouco da minha visão a respeito de logística reversa. Eu acho que o Fernando vai lembrar disso. Um dia que nós tivemos em Dourados, numa cooperativa, o pessoal, para variar um pouco, né, Tião? Passando fome, ganhando R$600 por mês, trabalhando a troco de migalhas. E aí eu vejo E perguntei, mas vocês não têm nada da logística reversa aqui? Não sei, nunca ouvi falar. Não, mas é que existe esse negócio de logística. Eu também não entendia muito o que era logística reversa, mas eu falei, eu sei que tem, já ouvi falar, que o pessoal... Aí aí eu vejo lá uma placa de uma grande empresa de refrigerante, dizendo lá, essa apoia. O que é isso aqui? Não, isso aí é o seguinte, esse pessoal veio aqui, deu umas botinas pra gente, umas camisetas, fez umas palestras, e a única coisa que durante 3, 4 anos a gente precisou ficar mandando as planilhas do que a gente vendia para essa empresa. E depois isso entrou na conta do acordo setorial, né, como ações de logística reversa. Assim como também entrou no acordo setorial uma declaração de PEVs de outra empresa grande de bebidas, em que, gente, eu ando de bicicleta naquela Campo Grande inteira. Eu falei, e como que tem esse mundo de PEV que eu nunca vi? Esse aqui eu tenho certeza. Aí fomos olhar o que era o PEV dessa empresa de bebida. Não existia, porque o conceito de PEV é um local para o consumidor devolver sua embalagem de fácil acesso e grande visibilidade. Passava na firma, mas não tem. Aí notificamos. O que era? Não, é a gestão interna de resíduos de grande gerador da indústria, nem grande gerador, da gestão interna da indústria, que foi lançada no acordo setorial como pontos de entrega voluntária. E aí, na hora que abriu o processo criminal,
desaparece todo mundo. Não fui eu não informei, não sei o quê. E esse era um primeiro problema que eu via na logística reversa, e aí eu falando das embalagens em geral, o sistema aberto. A gente tem um ditado lá no Pantanal que bezerro de duas mães morre de fome. Ninguém era dono, ninguém tinha responsabilidade, estamos todo mundo junto, mas não temos um CNPJ. E aí eu tenho sérias críticas ao acordo setorial, mas pelo menos isso a gente corrigiu quando a gente trabalhou no Mato Grosso do Sul. Foram aquelas indústrias que deram a cara no primeiro momento, e tinha muita gente, e ainda tem muita gente fora desse sistema, né? Mas pelo menos tinha aquele acordo, só que tinha isso. Era algo que não era mensurável, era algo que não era auditável, 1.700 PEVs declarados naquele acordo setorial falsos, reconhecidamente falsos, e que levou a essa necessidade do Ministério Público, começando aqui, temos que reconhecer, com a primeira ação civil pública que nós viemos aqui em São Paulo, numa audiência de conciliação, que o LUT ingressou junto com o Ministério Público Federal, depois, através da Annelise, que já foi incorporando essa ideia lá de custos do princípio do poluidor-pagador e de exigência de indenização, culminando com o processo no Mato Grosso do Sul dessa questão de... Eu acho que se teve um mérito foi a gente separar o joio do trigo. Quem fazia, por conta de uma agenda voluntária de interesse, quem não fazia, mas queria fazer, e quem não queria fazer. E que até hoje não quer fazer. E que até hoje não quer pagar a conta, Johnny. Que ainda estamos nessa fase. Então, esse avanço partiu de uma agenda bonitinha, de tirar foto com o catador, né? De ficar colocando mais greenwashing e marca do que realmente trabalho efetivo. Há um acordo voluntário, que foi o acordo setorial, aqueles se comprometeram e os outros não, que avançou com o decreto da isonomia, que, olha, quem não está aqui tem que fazer pelo menos o que esses aqui se comprometeram. Passou, então, para as regulamentações estaduais, e aí a gente precisa reconhecer a inteligência do pessoal do Imaçu, especialmente a Thaís e a Sara, do Fernando, a abertura que o governo do Estado deu, e que só aconteceu por conta das ações civis públicas do Mato Grosso do Sul, mas especialmente por conta da conscientização do setor industrial, que começou a verificar que saía mais caro o molho que o peixe. Porque alguém um dia perguntou, o que sai mais barato, você cumprir com logística reversa ou bancar todos os escritórios aqui da Faria Lima? E aí a gente começou a separar quem queria e quem não queria fazer, mas que estava disposto. E o setor industrial foi quem pressionou o governo para que saísse uma solução, e a gente criou uma solução que foi a questão do prioridade para o catador, separação de material e sistema autodeclaratório auditável. Essa base que funcionou no Mato Grosso do Sul e que aí a Abrampa, já desde o começo com o Barreto, depois a Cristina e agora com o Alexandre Gaio, vem implementando com o apoio do Conselho Nacional no Brasil, com base num tripé: mobilização, regulamentação e sistema. Então, eu tenho uma obrigação e eu tenho um sistema. Então, eu venho de uma agenda ESG, bonitinha, para uma questão de faça um compromisso e quem não faz está fora, para uma regulamentação estadual, e agora a gente passa, com os decretos federais, a uma regulamentação nacional parcial, e que a gente precisa avançar para uma regulamentação nacional geral e o sistema que agora a gente pretende implementar ou fomentar, auxiliar o Ministério do Meio Ambiente nessa ponta. E aí, com isso, a gente vai caminhando para o desenho
de uma responsabilidade na logística reversa de verdade, com base em critérios mensuráveis, transparentes, e que me parece que muita gente do setor ainda não vislumbrou a gravidade dessa situação. E aqui, se eu tenho um recado, e diz que conselho, se fosse bom a gente não dava, vendia, é que quem for de entidade gestora, é bom chegar lá no seu escritório e dar uma olhada para trás o que vocês lançaram no Brasil inteiro. Porque nós estamos caminhando de uma coisa, agenda bonitinha, acordo setorial, isonomia, regulamentações estaduais, regulamentação nacional, estamos saindo para uma responsabilidade que era geral e de todo mundo, e estamos migrando do CNPJ para CPFs. Alguém é responsável por essa informação, e esse alguém pode responder CNPJ e CPF. E pode responder como esse sistema nos permite, e que agora, e tudo, vocês sabem que no setor público, a curva de aprendizado é lenta. Mas quando a coisa aprende, e é esse o papel que a Brampa está fazendo hoje, capacitar os agentes públicos que estão recebendo esse sistema, para que possam olhar as mesmas coisas que Mato Grosso do Sul está olhando, e se tem uma coisa que a gente sabe fazer bem na Brampa, é expandir operações ambientais. A gente costuma está sendo gravado, mas a gente costuma brincar que cada vez que a gente senta para tomar uma cerveja na Brampa, alguns infratores ambientais saem prejudicados. Porque alguém fala, olha, pô, eu estou fazendo uma operação assim legal, pô, então vamos fazer junto. E assim surgiu operações de agrotóxico, operação Mata Atlântica, tudo. E isso é uma curva de aprendizado. E o que está acontecendo agora? Agora a gente está chegando no ponto de conseguir a fiscalização, o que tem de fraude, e está subindo um nível assim, envolvendo GAECO, envolvendo lavagem de dinheiro, envolvendo formação de quadrilha, envolvendo crimes ambientais, e daqui a pouco vai ter CEO ou altos executivos de empresas donas de marca, que são as responsáveis, tendo que ir lá para a Suíça, tendo que ir lá para a Inglaterra, ou sabe-se lá, explicar o porquê que essa indústria está envolvida com GAECO no Mato Grosso do Sul, no Maranhão, em Goiás ou em qualquer outro local do Brasil. Por que está tendo busca e apreensão? Porque, e aí eu entro, para já ir finalizando, em um conceito... Cadê o pessoal da Biov? Está aqui. Que já está o pessoal da Biov acostumado. Um conceito de responsabilidade na cadeia produtiva, que hoje não tem mais nenhum frigorífico, esmagadora de soja, que chega no Ministério Público e vira para a gente e fala assim, cara, eu não tenho nada a ver com desmatamento da Amazônia, gado criado em área embargada, eu compro gado lá na porta do meu frigorífico. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso a gente já ouviu muito. Mas hoje, todo mundo aqui deve acompanhar, hoje, na União Europeia, temos aí uma lei que vai causar um estrago no Brasil de exigência na responsabilidade na cadeia produtiva do gado e da soja e do café e de outros elementos, em que cria um conceito de diligência devida, due diligence, em que eu, importador, sou obrigado a usar uma diligência devida para analisar a minha cadeia produtiva. E essa cadeia produtiva pode me levar a uma responsabilização civil, mas agora também penal, mas o que é pior, uma responsabilização de dano de imagem muito grande. E eu tenho, então, que ter essa diligência devida na minha cadeia produtiva, e aí eu uso a temática do meu mestrado, e usar as melhores técnicas disponíveis para fazer essa diligência devida da mesma forma. E isso vai esbarrar na questão da logística reversa, quando essas empresas tiverem que justificar lá que na sua cadeia produtiva está a exploração do trabalho infantil na rua. Está o cara que, um monte de legislação no Brasil que proíbe um cavalo puxar uma carroça, mas não proíbe uma pessoa de puxar uma carroça
com 2, 3 toneladas nas costas. E esse produto é o que chega lá na indústria e que depois ela vem falar de números bonitos de reciclagem aqui. Mas e quem está pagando essa conta? Isso é o caminho que nós estamos seguindo. É esse caminho que nós temos que enfrentar. Então, essa é, na minha visão, o ponto de inflexão que nós poderemos ter com esse sistema nacional. E aí a gente tem muitos desafios. Alguns deles, inclusive, criados por essa própria estratégia que a gente teve, que não havia espaço no governo anterior para se falar disso nacionalmente, e a coisa foi abrindo no peito e regulamentando nos estados, e nós vamos ter que ter, em algum momento, uma padronização disso, desse sistema irracional que está sendo criado, de 16 regulamentações com prazos diferenciados, metas diferenciadas e tudo mais. Agora, isso não foi criado. Isto foi criado em razão das necessidades que foram criadas naquele momento. Senão, até hoje, a gente ia ter que estar esperando a logística reversa ser cumprida no Mato Grosso do Sul, que ia ser o último estado, ou lá os estados do Norte ou Nordeste, por conta da dificuldade logística, que é muito mais fácil eu cumprir as minhas metas em São Paulo e não cumprir no resto do Brasil. Assim como é muito mais fácil eu cumprir com um certo tipo de material e não cumprir no resto do Brasil. Então, eu vejo que a cada momento essa questão vai ser mais incorporada, analisada, essa questão da transparência, e esse instrumento, né, e aí acabei de consultar com a Thaís do Imaçu lá, esse instrumento que a Central de Custódia e os demais, e aí eu falo que a Central de Custódia, por ser a precursora, criou uma régua lá em cima que deve ser seguida, né, que deve ser seguida por os demais verificadores de resultado, ou independentes, seja esse o nome que der, porque é nesses sistemas, entre o sistema que a Central de Custódia, os verificadores de resultado, dentre eles a Central de Custódia, tem, com o SISREV que está sendo criado, é que vai permitir que isso vá avançando. E isso vai virar igual imposto de renda, né? Uma hora vai cair na malha fina, e isso pode ter grandes repercussões para a empresa, para a entidade gestora, para o técnico da entidade gestora, o responsável que coloca o seu CPF, mas também não esquecendo que tem alguém da indústria que coloca o seu CPF lá, quando informa para a entidade gestora o quanto colocou no mercado. E se esse número estiver incorreto, isso pode vir a gerar uma responsabilização não só mais civil, mas também penal. Fabrício, agradeço.